E aí pessoal, tudo bem? Pessoal, recapitulando aqui nossa aula falando sobre terrenos no Unity, né? Eu estou aqui na Unity Asset Store, relembrando aqui alguns recursos que o Unity tem disponível para download, né? Eu entrei aqui na categoria, em todas as categorias essenciais, tá? Aqui ele já trouxe para mim os recursos que o Unity tem disponível para baixar, os assets, né? Esse Standard Assets é o pacote que nós vamos baixar aqui para o nosso Unity, para a gente utilizar. Eu já baixei ele, está aqui, ó, Standard Assets, já está no meu Unity. Mas basicamente é só você clicar sobre ele, você tem que estar logado com a sua conta, eu já estou logado aqui com a minha. A hora que você clicar, ele vai dar mais informações aqui sobre o asset que você está tentando baixar. Vai falar sobre a quantidade de usuários que tiveram acesso, vai falar sobre o tamanho do pacote. Vai mostrar informações aqui, quais são os conteúdos que tem disponível dele. Você pode adicionar a sua lista, ou você pode simplesmente importar. No meu caso, como eu já fiz o download, eu tenho a opção de importar diretamente nessa máquina, ok? Eu já importei, ele está aqui, é esse Standard Asset, né? Temos vários itens aqui, a gente trabalhou com isso em sala de aula. Temos aqui o Characters, onde temos, por exemplo, o First Person Controller, temos o prefab dele. Temos aqui também o Rollerball, que também é um outro prefab já para você fazer o controle através do teclado. Temos também, além do Rollerball, temos aqui o Third Person, né, que seria a visão em terceira pessoa. Então você pode pegar um prefab dele também que arrastar para cima do seu jogo. Mas para começar a gente vai adicionar um terreno aqui no nosso game aqui para a gente testar um pouco. Estou aqui com um modelo 3D que eu tinha feito. Né? Tava fazendo alguns testes para nossa aula de importação do Blender com o Unity, né? Então tava fazendo alguns testes com esse cara. Vou deixar ele aqui por enquanto, não vai interferir. Deixa eu ver ele aqui, tronco. Vou remover ele, não vou remover ele da cena. Ok, estamos com a cena aqui toda limpa. Vamos começar adicionando um terreno então. Primeira coisa, botão direito. Aí a gente vai vir aqui em 3D Object e vamos criar aqui um terreno. Então achei terreno, clica sobre ele, ele já vai adicionar um terreno para a gente. Vou dar um F aqui para centralizar, para focar, né, no nosso terreno. Okay? Então você vê que é um terreno, ele cria uma área bem grande. Né? A partir do momento que você adicionou um terreno, você tem configurações desse terreno aqui no nosso painel Inspector. Tá? O primeiro ícone que nós temos aqui é essa engrenagem, você clica sobre ela, vou trazer aqui um pouco maior para a gente visualizar melhor. Então você clicando sobre ela, temos algumas configurações aqui do nosso terreno, configurações que podem alterá-lo. A única coisa que a gente vai mudar aqui de imediato, eu vou vir aqui, vou colapsar essas opções aqui para não ocupar muito espaço e vamos alterar aqui o tamanho do nosso terreno. Então a gente tem aqui, ó, o terreno widget e terreno height, tá? Então aqui a gente vai alterar para 200 não, vou colocar 100, vou dar um enter, ela já diminuiu. E aqui no Length também 100, ok? Então diminuímos aqui o tamanho do nosso terreno, tá? Porque eu não quero um terreno muito grande para esse exercício que a gente vai estar fazendo. Definimos isso, ok? Vamos para o próximo passo. Para visualizar a proporção desse terreno aqui, eu vou aproveitar que eu tenho o Standard Asset aqui e vou adicionar aqui um First Person, tá? Então Characters, First Person Controller, vou vir aqui em Prefab. E vou jogar esse cara aqui, ó, Read Bud First Person. Vou jogar ele aqui na cena. Deixa eu dar um F aqui para focar nele. Mudar a visão. Acho que ele está um pouco abaixo. Vou só erguer um pouco aqui e vou dar um play só para a gente ver a proporção do terreno aqui. Quando você adiciona o terreno, ó lá, você vê que é um terreno bem grande, né? A gente colocou em 100 por 100, mesmo assim tem um espaço bem grande. Quando você adiciona o terreno, ele já vem com o Mesh Collider nesse terreno, né, que impede que o nosso player atravesse, né? Então se você clicar aqui no terreno, ó lá, ele já vem com esse Terrain Collider, né, que ele já cria essa área de colisão. Beleza, então vimos aqui a primeira configuração básica, ajuste de tamanho do terreno. Em seguida temos aqui, ó, Paint Detail, tá? Vou só voltar aqui na visão do terreno, pressionando F, e vou mudar o ângulo de visão aqui. Pronto, assim fica melhor. Beleza. Então aqui temos aqui a segunda opção, Paint Detail. Nessa opção aqui a gente tem, basicamente é uma área de pintura. Então você vê que aparece aqui já pra gente... Então F novamente.
aparece para a gente aqui a área de pintura em si. Eu posso escolher o estilo de pincel que eu vou estar utilizando, tá? Então você tem aqui vários brushes, né, para você utilizar. Você tem configurações do tamanho desse brush, maior, menor, então você vai regulando esse brush aqui, tá? A opacidade dele, né, se ele vai pegar uma cor mais sólida, se ele vai colocando aos poucos, né, como se fosse quase um gradiente aqui, tá? Além disso, você tem configurações que você pode fazer aqui logo abaixo, as configurações básicas do pincel, do brush. Você tem aqui essa outra Details aqui, onde você tem aqui, ó, Edit Details. Nesse botão você vai clicar sobre ele, e aí você tem a opção de adicionar, por exemplo, uma textura de gramado, ó, ADD Grass Texture. E aqui a gente temos uma outra de malha. Então você tem a opção de adicionar texturas para você fazer a pintura. Então eu vou pegar, por exemplo, primeiro de grama, ou vamos pegar um mesh aqui, ó, o de malha. Aí ele vai te dar a opção de você selecionar um Game Object para estar utilizando. Então todos esses atalhos que temos aqui, né, temos aqui para adicionar árvores, temos aqui para fazer a pintura do terreno. Para essa pintura do terreno a gente pode fazer alteração de relevos, a gente vai ver sobre elas, mas todas elas têm basicamente essa característica. Você vai adicionar, você vai vir na propriedade dele, vai ter alguma opção de edição, onde você seleciona e escolhe o que você quer adicionar. Como a gente adicionou aqui o Standard Asset, a gente já tem por padrão nele alguns estilos de grama. Eu vou mudar o brush aqui, vou vir aqui em Edit Details, vou clicar em ADD Grass Texture. Tá? E aí aqui, ó, Detail Texture, ele vai me dar a opção de selecionar. Eu vou clicar nessa bolinha, ele vai listar para mim tudo que tem disponível aqui. Então eu vou localizar aqui, eu sei que tem aqui, ó, Grass, tem dois tipos de gramas aqui basicamente, ó. Tem esse Grass From, vamos ver, deixa eu ver aqui um pouco mais. Vou pegar essa daqui, ó, Grass From do Albedo Alpha. Vou pegar esse cara e vou dar um ADD. Ele vai adicionar aqui, ó. Então eu posso ter mais texturas. Eu posso vir aqui e adicionar mais, ó. Quero mais uma textura. Então ADD Grass Texture, vou lá, procuro mais uma e vou colocar agora aquela primeira. Cadê? Vamos voltar aqui. Coloquei essa, agora eu coloco essa. 2 cliques, ADD. Pronto, tenho duas texturas. E aí agora eu posso vir aqui e com a textura selecionada e aplicá-la. Tá vendo? Eu posso usar os controles que eu tenho aqui dessa pintura para diminuir a quantidade. Por exemplo, aqui é o Target Strength, eu vou diminuir ele aqui. Posso fazer o uso das teclas Shift também para, juntamente com o pincel, para mim definir a quantidade que eu quero colocar. Então se eu clico normalmente e dou um clique normal, ele vai adicionar. Se eu usar o Shift, ele vai remover, ó. Eu clico com o Shift, ele remove, tá? E aí eu consigo alterando, aqui, ó, com o Shift agora, ó, pressionado, eu estou dando cliques e ele vai diminuindo, vai colocando menos espesso a grama, tá? E essas configurações você pode ir alterando aqui até você achar uma que agrade aí a quantidade de gramas que você está querendo colocar no seu cenário. Vou pegar essa outra aqui agora. Vou colocar aqui, ó, uma grama um pouquinho diferente. Estou usando aqui a combinação sem o Shift para adicionar e estou dando uma raleada na grama aqui usando o Shift, tá? Então aí você pode ir ajustando e colocando outras texturas. Essa textura você pode construir uma textura como essa também, ok? Além dessas texturas de grama, né, como eu falei aqui, você tem aqui também a de árvore. Então, ó, Paint Tree. Quando você vem em Paint Tree, a mesma coisa, ó. Você tem a opção aqui Edit Tree, você vai clicar em editar, ADD Tree, e ele vai te dar a opção de adicionar a árvore. A árvore é um Game Object que já tem no pacote Standard Asset do Unity quando você baixa ele. Então você vem aqui e vai localizar, ó, tem alguns modelos de árvore. Eu vou pegar esse daqui, 2 cliques, ADD, lá, já adicionou, quero mais uma, Edit, ADD Tree, clico novamente, vou escolher a outra aqui, essa Broad. Beleza, adicionei ela. Vou adicionar mais uma, tem uma outra árvorezinha lá. Cadê? Tem essa daqui, ó. Então vou adicionar ela também e ADD. Então criei 3 estilos de árvores aqui, tá? E aí é só a gente vir aqui também e fazer a inserção das árvores. Então, por exemplo, se eu clicar aqui agora, ele vai dar uma travadinha, ó. Olha a quantidade de árvores que ele adicionou para mim, né? Então eu vou
desfazer isso. Vamos voltar aqui. Então eu vou diminuir aqui o tamanho do brush, primeira coisa. Vou colocar aqui como 9. Olha lá. 2 árvores. Ah, mas tem muita árvore aqui. Eu vou diminuir a densidade aqui, ó. Tree density. Olha lá, uma árvore só. Posso aumentar o tamanho do brush. Vou colocar aqui um tamanho maior. Se eu clicar, ele vai adicionar menos árvores, porque eu diminui a densidade. Posso diminuir mais ainda a densidade. E aí mesmo tendo espaço assim, ele vai colocando árvores de uma forma mais espessa. Usei o Ctrl aqui, ele já removeu todas elas. Tá? Então você vai ajustando até que chegue no ponto que te agrade. Tá? E você tem aqui outras configurações referente ao tamanho da árvore. Essa aqui é árvores maiores, né? Então você consegue ajustar isso também. Deixa eu colocar aqui, ajustando, ó. Uma árvore pequena, quero colocar maior aqui, então você consegue fazendo essas alterações com essas configurações que temos aqui também. E aí vocês podem escolher outra árvore e ir adicionando as árvores assim, ok? Bom, além das árvores que nós adicionamos, você também pode vir aqui na primeira opção, Paint Terrain. Dependendo da versão que você tá, você pode ter outros botões aqui, tá? Eu estou utilizando aqui a versão 2018 3.7 F1. A versão que a gente está usando em sala, ela é uma versão anterior, uma ou duas versões anteriores a essa, então ela tem mais 2 botõezinhos que você clica para fazer a alteração do terreno, da elevação, tá? Então você pode fazer essa mudança. Aqui, quando eu seleciono, ele me dá algumas opções. Por exemplo, temos o Paint Texture, que ele já vai me dar uma opção de pintura do terreno. Então eu venho aqui, ó, Edit Terrain Layer, e vou criar uma nova layer, tá? Create New Layer, e vou escolher uma textura. Eu vou escolher uma textura, vou pegar esse gramado aqui, e olha lá, ele automaticamente vai pintar o terreno inteiro para mim daquele gramado. Aí eu venho aqui em Edit Terrain Layer, vou adicionar novo layer, e aí eu vou em Edit Terrain Layer, vou Create Layer novamente, e vou pegar uma outra textura aqui, chama outra graminha aqui com pedra, ó, Glass Rock. Ok? Eu tenho mais uma textura. E agora eu posso vir aqui, deixa eu mudar o ângulo de visão, vou vir mais ou menos perto dessas árvores menores. E eu tenho toda aquela configuração de brush aqui também, ó, tamanho do pincel. E aí eu vou clicando aqui e olha lá, eu vou criando uma textura diferente, ó. Tá vendo? Estou aplicando aquela textura. Então eu poderia fazer um caminho, fazendo algum terreno diferente. Eu vou, por exemplo, aqui adicionar uma elevação nesse terreno. Eu vou primeiro pintar ele aqui, ó. E eu vou fazer uma elevação nesse terreno, como se fosse aqui uma elevação de rochas, né? Gramas com rocha. Beleza? Eu posso adicionar várias texturas aqui. Não gostei, vou vir aqui, vou colocar grama aqui de novo. Então você vai fazendo a edição com as texturas, basta você adicioná-las. Aqui eu estou usando o Paint Texture, né? Vou vir aqui agora, vou vir aqui em Set 8. Set 8. E aqui no Set 8, olha lá. Eu vou mudar aqui um pouco o ângulo de visão. Aqui o 8 está em 0. Vou aumentar aqui um pouco. Olha lá. Que eu fiz, criei uma elevação, tá? Eu posso configurar essa elevação aqui. Usei o Shift, em combinação com o Shift, eu vou removendo. E ele está trabalhando nessa altura que eu defini. Eu vou colocar uma altura aqui só de 2, ok? Vou usar o Shift aqui, ó. Você viu que ele vai travar no valor de 2. Opa! Só tem que tomar cuidado aqui que qualquer movimento aí depende muito do ângulo de visão que você está trabalhando, tá, gente? Então, ó lá, coloquei na visão de topo, ó, que daí dá para mim ver melhor. Ó. Então, todo esse terreno está no ângulo de visão 2 aqui, numa altura 2, tá? Então, ele definiu essa altura. E aí você vai ajustando, tá? Ó lá, criei uma elevação aqui no terreno. Eu vou aproveitar aqui, já vou fazer nessa borda também, e vou aumentar esse brush fazer isso mais rápido. Olha lá, criei uma elevação aqui em todo esse trecho, e aí eu vou pegar e mudar aqui para 0, vou diminuir o brush, deixa eu ver, não, aqui diminui muito, esse tamanho mais ou menos, olha lá, e criei aqui, tá vendo? Essa área aqui a gente vai colocar uma água aqui, como se fosse um lago, ok? Beleza, então aqui eu estou fazendo através desse controle, eu tenho aqui também a opção. Vamos ver aqui, ó, Haze of Lower Terrain, que ele também vai adicionar, só que de uma forma mais livre, o controle, tá? Ó. Então eu vou criando terrenos aqui e eu posso fazer o controle aqui também, ó, desde do tamanho do brush, o estilo do brush aqui, para mim ajustando
essas áreas aqui, ó. Vai criar como se fosse uma área montanhosa, ok? E aí você vai ajustando ela da forma que você achar mais interessante. Bom, feita aqui a configuração do seu terreno, vamos adicionar aqui uma água nesse trecho aqui, ó. Então, para isso, a gente tem um prefab já pronto, que vem no Standard Asset, né? Então, se você vir aqui, você tem aqui, ó, vamos achar aqui, ó, em Environments, você vai expandir ele, temos aqui árvores, terrenos, waters e water basics, né? Então, são dois estilos de águas, né? Duas categorias, em qualquer um deles você pode vir aqui e encontrar um prefab da água que você quer, tá? Deixa eu ver aqui, vamos pegar esse daqui, o water... Aqui você tem uma visualização dela, de como que vai ser. Prefab, não quero essa. Water 4. Eu acho que é essa daqui, vamos lá. O tamanho dela vai ser bem grande, olha lá. É uma área de água bem grande, não gostei dessa. Vamos adicionar essa outra aqui. Water 4 Simple. Essa daqui. Tá, eu vou alterar o tamanho. Muito grande, né? Vamos diminuir aqui. Vamos editá-la. Opa, deixa eu selecionar ela novamente aqui. Então, vamos erguer isto. Acho que aqui já vai cobrir toda a área. E vamos erguer um pouco essa água para ela aparecer aqui dentro do nosso na visão lateral. Por isso que ela está ao contrário aqui, galera. Vamos rotacionar aqui, acho que eu adicionei. Será que ela ficou ao contrário? Parece que tá. Tá meio estranha essa água aqui. Vamos adicionar outra aqui. Vamos pegar esse water aqui mesmo. Essa daqui vai ficar legal. Vamos ajustá-la. Só erguer um pouco aqui. Diminuir o tamanho também, né? Para não ficar a água. Para a água não ficar vazando lá, né? Isto aqui. Cadê o nosso player? Vamos ver onde está o nosso player aqui. Player tá aqui. Vamos ver onde que ele tá. Vamos colocar na visão de topo aqui. Vamos colocar ele mais perto pra gente não ter que ficar andando muito, né? Vamos colocar ele aqui já perto da nossa água aqui. Vamos dar um play pra gente dar uma olhada como tá ficando. Olha lá. Estamos aqui. A nossa grama colocada aqui. Esse player parece que está um pouquinho pequeno, né? Vamos ajustar o tamanho dele. Mas temos aí as nossas árvores, né? Os estilos de árvores que adicionamos. Temos aqui as montanhas. E olha lá. Tá aqui nossa água. Beleza? E agora eu não consigo sair da água aqui. O cara vai morrer afogado. Mas é isso aí, galera. Esse daqui é o básico da construção de terreno. Aí tem vários outros recursos que a gente pode estar ajustando, mas aí só para a gente relembrar o conteúdo que a gente viu em sala e para vocês irem praticando também. Beleza? É isso aí, pessoal.